Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, eu passei algum tempo sem fazer vídeos, já tem alguns meses. Eu resolvi mudar o formato dos meus vídeos e a partir de agora eu farei meditações pontuais na Palavra de Deus. Hoje estarei falando a respeito do capítulo 14 do Evangelho de João. Vai ser uma breve meditação na Palavra de Deus neste capítulo. Vamos lá, eu vou abrir a minha Bíblia, ela está na versão fácil de ler. E diz o seguinte, olha só, Jesus disse: não fiquem preocupados, continuem confiando em Deus e continuem acreditando em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Depois de ir e preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Então levarei vocês comigo, para que possam estar onde eu estiver. Vocês sabem como chegar ao lugar para onde eu vou. Interessante. Este capítulo, se você ler com atenção este capítulo 14, ele está dentro de um contexto quando Jesus ele se reúne com os seus 12 discípulos. E é na noite que antecede a sua crucificação. Então, um dia antes aí, portanto, antes da crucificação de Jesus. Ele reúne os 12, aquele cenáculo mobilado, e neste cenáculo mobilado ele dá instruções aos seus apóstolos, e quando eles estão lá conversando, eles estão ali comendo a Páscoa, e também Jesus ele institui a ceia neste dia, e é neste contexto que ele fala a respeito disso aqui. Não fiquem preocupados. Algumas traduções, a mais comum é: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Esta é a tradução assim mais comum que nós temos hoje. Mas o fato é que esta tradução aqui na VFL, que é a versão fácil de ler, o sentido é o mesmo, assim, com mais clareza dentro do nosso português, que não se turbar é ficar preocupado, entristecido, mas no sentido de preocupação. Mas qual que era a preocupação e a turbação dos discípulos? Para nós entendermos o contexto aqui em que Jesus ele disse estas palavras, nós temos que voltar no capítulo 13 deste mesmo Evangelho. E nós vamos voltar lá no capítulo 13, no finalzinho do capítulo, está lá no final. Aqui, a partir desse momento aqui, é que tudo vai caminhar para a fala de Jesus. Olha só, Jesus fala de sua morte pela segunda vez. Depois de Judas ter saído, então agora eram somente os 11, porque no 30, Judas aceitou o pão que Jesus lhe deu e saiu imediatamente.
e era noite, ou seja, já tinha anoitecido do dia anterior à morte do Senhor. E aí, logo em seguida, depois de Judas ter saído, Jesus disse: agora o Filho do Homem será glorificado, e Deus será glorificado por meio dele. Se Deus é glorificado por intermédio dele, então Deus também glorificará o Filho do Homem nele mesmo. E Deus vai lhe dar essa glória muito em breve. Então está falando da sua morte. Queridos filhos, eu não vou ficar com vocês por muito mais tempo. Então Jesus está falando de uma partida. Ele está falando que ele vai ir para algum lugar. Olha, eu não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas como eu já disse aos líderes dos judeus, repito agora a vocês. Jesus já tinha dito isso para os principais judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Então Jesus está falando de uma ida, ele está indo para algum lugar. E para o lugar onde eu estou indo, vocês não podem ir. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou um novo mandamento. Então agora Jesus está dando um novo mandamento para os seus apóstolos. Amem-se uns aos outros. Vocês devem se amar uns aos outros da mesma forma como amei a vocês. Isto, todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que Jesus amou aos discípulos? É se entregando. Ele, como Deus, deixou a sua glória, se fez carne e habitou entre os homens e deu a sua vida em prol dos discípulos, dos seus apóstolos, também de toda a humanidade. Nisto consiste o amor de Jesus, é o amor sacrificial, é o amor da entrega. Jesus se entregou na cruz em prol, em benefício do pecador. É a morte vicária, é a morte substitutiva. E Jesus falou: da mesma forma como eu entreguei a minha vida por vocês, para salvar vocês, vocês também devem amar uns aos outros. Se vocês fizerem assim, vocês serão meus discípulos e todos saberão que vocês são meus discípulos, são meus seguidores. E olha para você ver, Pedro, na hora que Jesus fala que ele vai para algum lugar, é interessante que Pedro não atentou para a fala de Jesus no sentido de amar uns aos outros. Ele nem deu atenção para isso aqui. Mas Pedro, ele fixou a sua atenção para o lugar que Jesus, olha, repito agora a vocês, vocês não podem ir para onde vou. É neste ponto aqui é que Pedro fixou a sua atenção. Ele diz: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde é que vai, Senhor? Para onde é que vai? Onde que o Senhor está indo? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, você me seguirá. Olha só. Por que mais tarde? Porque um dia Pedro iria morrer. E o dia que Pedro morresse, ele estaria juntamente com Jesus. Iria seguir os passos de Jesus, ou seja, partir para o outro lado, para a eternidade. Então, olha, agora não. Agora você tem que fazer a minha obra. Um dia você vai. Mais tarde, porém, você me seguirá. Pedro disse a Jesus: por que não posso segui-lo agora, Senhor? Ou seja, Pedro não estava entendendo nada. E Jesus já tinha falado outra vez que ele seria morto.
já tinha falado em outra oportunidade. Pode falar que é a segunda vez que ele fala com os seus apóstolos que ele seria morto em Jerusalém. Por que não posso segui-lo agora, Senhor? Estou pronto até a morrer pelo Senhor. Ou seja, não importa onde o Senhor vai. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Mas será que Pedro estava realmente disposto a entregar a sua vida pelo Senhor? É o que nós vamos ver no versículo 38. Jesus respondeu: esta mesmo? Você daria realmente sua vida por mim? Duas perguntas. Digo-lhe a verdade. Antes que o galo cante, por 3 vezes você dirá que não me conhece. Ou seja, se Pedro negasse Jesus, ou seja, se Pedro, alguns momentos depois, algumas horas depois, ele diria que nem mesmo conhecia a Jesus, imagine dar a vida por Jesus. Apesar de que, ali no Getsemane, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, de Malco. Mas, em outro momento, quando ele viu a coisa feia, ele simplesmente negou que não conhecia Jesus. Olha, antes que o galo cante, por 3 vezes você dirá que não me conhece. E aí, diante desta fala de Jesus, que ele estava indo para o lugar em que os discípulos dele, os apóstolos dele, não poderiam ir naquele momento, e fala para Pedro: depois você vai vir, mas agora não. E aí, muito provável, os discípulos tinham ficado o quê? Preocupados. Aí Jesus disse: não fiquem preocupados, continuem confiando ou crendo em Deus e também continuem acreditando em mim. E ele falou: na casa de meu pai há muitos quartos ou muitas moradas. Que morada é um quarto. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Ou seja, se fosse o contrário, eu já teria falado para vocês. Mas na casa do meu pai, para o lugar que eu estou indo, tem muito lugar. E vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, eu estou indo agora preparar um lugar para vocês. E outra coisa, eu vou, mas eu vou voltar. O interessante é que este evangelho de João, ele é um evangelho peculiar. Ele não tem o sermão escatológico de Jesus como tem nos demais evangelhos. Por exemplo, o evangelho de Mateus 24, tanto Mateus 24 como 25, ele tem o sermão escatológico, onde Jesus fala a respeito da destruição do templo, destruição de Jerusalém no ano 70, e também fala a respeito da consumação dos séculos, ou seja, do encerrar de todas as coisas. Lá em Marcos, capítulo 13, também vai dizer a mesma coisa, a respeito da escatologia. E Lucas, capítulo 21, também fala a respeito da volta do Senhor. Todos esses 3 evangelhos, ele tem aí algo escatológico a respeito tanto da destruição do templo, como da consumação dos séculos. Mas neste evangelho aqui, que eu estou meditando hoje, ele não traz assim, algo escatológico. Mas nesse texto aqui específico, capítulo 14, ele fala aí a respeito de que ele estaria indo para algum lugar. Ele está indo para o Pai. Olha, depois de ir preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Então, ele está prometendo para os seus apóstolos que ele estava indo para um lugar. E quando ele fosse e tivesse preparado o lugar, ele voltaria. Então, é uma promessa de que o Senhor,
ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E ele fala assim: então levarei vocês comigo, para que possam estar onde eu estiver. E o interessante é que no versículo 4, Jesus ele não faz uma pergunta dizendo para os apóstolos: vocês sabem como chegar ao lugar para onde eu vou? Não, ele não faz uma pergunta, ele simplesmente fala: vocês sabem como chegar ao lugar para onde eu vou. Vocês sabem, ok. E aí, neste exato momento, o Tomé, aquele que logo depois da morte de Jesus, ele não acredita na ressurreição do Senhor, ele fala assim: se eu não ver, eu não creio, não acredito. E aí, o Tomé, deixa eu descer um pouquinho a barra de rolagem aqui. Aí o Tomé, ele disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Na ideia, na concepção dos apóstolos de Jesus que ali estavam, naquele cenáculo, ali comendo a Páscoa, naquela noite, Jesus ia para algum lugar aqui neste planeta Terra. A ideia de caminho, como podemos saber o caminho? Ou seja, ele faz uma pergunta: Senhor, não sabemos para onde vai. Ele afirmou. E depois ele faz a pergunta: como podemos saber o caminho? Jesus respondeu a ele. E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Se vocês realmente me conhecem, se vocês realmente me conhecessem, então conheceriam também meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem, pois já o viram. Então, os apóstolos viram a Deus na pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus é Deus. Como homem, ele não deixou de ser Deus, ele era Deus. Ele faz parte da divindade, a Trindade Santa. O Filho, ele encarnou aqui e veio a essa terra e entregou a sua vida por nós. Então, quem olhasse naquele momento ali, quando Jesus esteve na terra, a pessoa que olhasse para Jesus, automaticamente ele estava olhando para Deus, vendo o próprio Deus. Deus é Espírito e habita num lugar de luz e que ninguém pode ver. Nenhum homem viu a Deus e permaneceu vivo, porque Deus é Espírito. Então, Jesus fala que Ele é o caminho. Então, o caminho que nos leva a estar juntamente com Ele e com o Pai é passando pelo próprio Cristo. O Cristo é o caminho que nos conduz ao lugar onde Ele estiver. Se não estivermos na pessoa de Cristo Jesus, jamais nós vamos estar com Ele. E Ele falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus, ele é o mediador. Não existe nenhum outro mediador na face da terra. Jesus é o único, é o único. Não existe outra maneira de ir até a Deus se não passar pela pessoa de Jesus. Por isso, olha só o que acontece quando Jesus fala isso. Olha, se vocês realmente me conhecessem, então conheceria também meu Pai. Parece que agora eles esquecem do caminho. Tudo bem, já que o Senhor é o caminho, então nós sabemos
como chegar até Deus, ou chegar até o Senhor, ou estar com o Senhor, já que o Senhor é o caminho. E aí, como Jesus ele pontua mais isso aqui, que o fato de conhecer a Jesus também conheceriam a Deus. Diante disso, o Filipe, não mais agora o Tomé e nem o Pedro, questionam. Eles parece que ficaram aí satisfeitos com a resposta. E aí o Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Ou seja, tem uma versão que fala assim: mostra-nos o Pai e já basta. Ou seja, satisfeito é dar por plenamente completo. Jesus respondeu. E aí vem a resposta de Jesus: já faz tanto tempo que estou com vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Então a fala aqui, ela está sendo direcionada à pessoa de Filipe. Então o que Jesus agora está falando com Filipe: quem me viu também o Pai. É aquilo que eu disse. Jesus ele veio revelar a pessoa do Pai aos homens. Como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim, não é verdade? As palavras que eu digo a vocês não vêm de mim. O Pai que vive em mim está fazendo suas próprias obras. Acredita em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Se não for assim, acreditem pelo menos por causa das obras que eu faço. E aí prossegue o texto. Ele vai falar, então, na verdade, veja que os discípulos, eles tinham várias preocupações. Então, eles estavam preocupados para onde Jesus estava indo. Eles estavam preocupados em saber quem era o Pai. Na verdade, eu entendo que os discípulos, eles olhavam para Jesus e ficavam assim com algumas dúvidas a respeito do Mashiach. Jesus realmente é o Filho de Deus, é o Deus encarnado? Como pode? Isso com certeza pairava na mente dos judeus, se o Mashiach seria o próprio Deus encarnado ou seria um homem aqui na terra que seria da descendência de Davi, mas que não tinha nenhuma ligação com a divindade, um homem gerado que tornaria o Mashiach e conquistaria a nação de Israel. Muito provável fosse esse o pensamento. Aquela passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús, que todos conhecem muito bem, os dois discípulos eles conversavam e a conversa entre eles era o seguinte: quando Jesus começa a caminhar ao lado deles, ele fala: estamos falando, você não esteve em Jerusalém, não sabe o que aconteceu agora recente a respeito de Jesus, profeta poderoso, tal, considerado como profeta, e nós acreditávamos, vamos assim, que ele seria o Mashiach, tal. Então, na verdade, na cabeça dos apóstolos, dos discípulos, é que Jesus seria um conquistador. Ele viria para libertar Israel do poder de Roma. Lá em Atos, capítulo 1 também, vai falar sobre isso, que Jesus, ali, na despedida ali, agora, ele já ressurreto, ele já tinha passado pela ressurreição. Os discípulos perguntam: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? E Jesus vai falar: não cabe a vocês ficar indagando a respeito da criação ou da restauração do Estado de Israel.
Mas isso aí é o seguinte, isso aí o Pai já estabeleceu com o seu próprio poder todas essas coisas. Fique em Jerusalém e receba o Espírito Santo, para que Ele possa capacitar vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia ali, próximo, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E foi isso que aconteceu. Então, a preocupação dos apóstolos, com certeza como bons judeus, é que Jesus naquele exato momento ia restaurar a nação. Mas não foi para esse propósito inicial que Jesus veio. Ele veio salvar o homem da sua vã maneira de viver. Jesus, ele veio restaurar o homem, colocar o homem na posição que deve estar diante de Deus, para que ele conquiste assim a vida eterna. Porque o homem, se ele continuar da maneira que ele está, perdido, ele vai para a condenação eterna. E ele não vai estar onde Jesus vai estar, que é na eternidade. Então, por isso que, olha, aqui o 14 ele diz que, olha, vou preparar lugar. E se vocês seguirem a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês ficarem comigo e permanecer comigo, eu vou ir, vou preparar lugar. E então um dia eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam eternamente. Então este é a vontade de Jesus, é nos levar para junto dele, mas para que possamos estar juntamente com ele na eternidade, para todo sempre, nós temos que passar por Jesus. Esta era a preocupação dos apóstolos. Para onde é que Jesus iria? Ele iria preparar um lugar, e quando tivesse tudo preparado, ele voltaria para levar os seus para estar juntamente com ele. Essa é a nossa esperança. Que Deus em Cristo abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.